Olha, rapaziada, se eu tinha esperança nessas 2 primeiras semanas do ano, eu já perdi tudo já. Eu acho que o 2000, o ano não muda, certo? Tipo, não, o ano muda, né? Pera aí, deixa eu tentar reformular o que eu vou tentar falar. O ano não muda as coisas. Tudo continua igual. Não muda nada. A vida continua igual, sempre foi, quando o ano muda. Porém, as pessoas mudam. Porque vira o ano, as pessoas fazem planos, fazem meta, começa coisas, termina ciclos, começa outros ciclos. Então, as coisas continuam igual, só que as pessoas mudam. E é as pessoas que fazem as coisas. Então, por isso que as coisas mudam. Só que quando tá ruim e vai ficar ruim. Então, às vezes, você tem que fazer o quê? Abrir os braços e aceitar a derrota, certo? É isso aí, pô. Neymar quase foi pra segunda divisão. Um dos maiores atletas aí que tem hoje em dia ativo. O cara quase foi pra segunda divisão. Você acha que ele tá preocupado? Pô, ele abriu o braço e aceitou a derrota. Ele falou: tô no Santos, esse é meu time, eu não tenho mais o mesmo futebol. Bola pra frente. Literalmente, né? No caso dele. Então, se o Neymar aceitou, por que a gente não vai aceitar? Certo? A derrota. Mas eu queria começar esse episódio de hoje fazendo um adendo ao último episódio. Eu queria falar uma coisa, porque assim, o último episódio, primeiro, pra mim foi o pior episódio desse ano aqui. Eu acho que vai ser difícil eu superar o episódio passado, porque foi um episódio muito ruim. Quando acabou, eu quase. Foi poucas vezes que isso aconteceu, já aconteceu algumas vezes. Eu quase deletei. Eu falei, eu não vou postar isso aqui nem ferrando. Só que eu já tinha gravado, já tinha sofrido o calor de gravar, o trabalho que dá fazer a gravação desse podcast aqui. Eu falei, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Foi o que foi, então é o que é. Entendeu? Abraça a vida, abre os braços e aceite a derrota. E aí eu postei, né, o último episódio. E aí o Alvimar, ele me mandou mensagem. O Alvimar, ele é um ouvinte aqui do podcast, um ouvinte assíduo, assim, ele sempre escuta o podcast, sempre manda mensagem. Inclusive, um grande abraço aí pro Alvimar, ele sempre me ajuda também quando meu carro dá problema, ele sempre dá dicas do que fazer com o carro. É por isso até que eu fico falando aqui, tá? Vocês aí ficam perguntando, por que o André fala tanto do carro dele? É porque o Alvimar tá ouvindo e aí ele me ajuda, entendeu? Eu podia mandar mensagem direto pra ele, mas eu crio conteúdo enquanto eu recebo ajuda, você tá entendendo? Você tem que ter a mentalidade campeã também. E aí o Alvimar, né, ele escutou o último episódio e aí ele acabou com a minha. Ele estragou totalmente a minha alegria. Eu queria até deixar aqui uma denúncia, né? Vai lá no Instagram do Alvimar e denuncia o Instagram dele, porque o que ele fez não se faz com o ser humano, não. Porque assim, poucas coisas na vida me deixam feliz, né? Me deixam contente, me deixam alegre. E aí eu contei no último episódio que eu fiz talvez aí um dos piores shows da minha carreira. Nesses 7 anos que eu faço stand-up, talvez eu tenha feito aí um dos piores shows. Tanto que, spoiler, as pessoas levantaram no meio do show pra ir embora. Não é porque eu ofendi alguém, não. É porque tava tão sem graça que as pessoas levantaram e foram embora. E aí eu contei, né? Isso aí, segurando pra não chorar. Um dia difícil. Quanto mais longe fica desse show, mais eu percebo o quão eu deveria parar de fazer isso aí. Mas aí foi difícil, mas eu vim aqui e contei pra vocês. Porém, foi um show ruim, foi sofrido, foi doloroso, mas foi num lugar muito chique. Foi num lugar muito de rico, assim, que foi um hotel fazenda lá na Serra Negra, que o bagulho parece uma cidade, mano. O bagulho parece uma cidade particular, assim, tá ligado? Tem várias casas, tem rua com nome, tem igreja, tem praça, tem polícia dentro da. Pô, você já foi em algum lugar que tem uma polícia lá dentro? No Etno Wild tem tem os socorristas lá que às vezes nem sabe nadar, pô. Então, lá dentro é um lugar muito chique, assim. E aí eu nunca entrei num lugar chique, né? Não, quer dizer, eu já entrei em alguns lugares chiques, mas igual aquele eu nunca tinha entrado. E eu provavelmente nunca entraria se não fosse a comédia, né? E aí eu fiquei falando durante uns 20 minutos contando a parte boa, que é eu estar num lugar muito louco, um lugar muito foda, um lugar de rico que eu nunca estaria se não fosse pela comédia. E também a parte sofrida que foi fazer o show e ser um dos piores shows que eu já fiz na minha vida. E aí, o Alvimar, ao invés de ele tentar me elucidar e me deixar feliz com a parte triste, falando assim, não, não, o show não foi ruim, ele nem tava lá, mas ele podia falar, não, eu tava lá, pô, foi muito bom. Eu nem ia saber também. Mas eu ia aceitar a mentira, eu ia entender que ele tava mentindo pra mim e me sentir melhor. Mas o Alvimar, ele estragou
totalmente a minha alegria. Porque eu fiquei falando no episódio, né, nessa parte aí, eu falei que eu comi carne de lagarto. Porque na hora que eu fui jantar, era um restaurante top, assim, tá ligado? Lá dentro, lá era um buffet, assim, comida pra caralho, um monte de gente lá, tocando música ao vivo, assim, um monte de comida, um monte de sobremesa. Aí eu falei assim, pô, não vou pegar as comidas que eu como em casa, arroz, eu não vou comer arroz em casa, eu vou comer arroz top que tem aqui. Era um arroz com qualquer outra coisa, então eu falei, pô, vou comer isso aqui, nunca comi em casa esse arroz. Fui pegando as coisas que tinha lá, né, que eu achava que eu nunca tinha comido. E aí eu cheguei na parte da mistura, né, que eles chamam de acompanhamento, eu acho. Cheguei na mistura, tinha lá lagarto. Eu falei, puta, quando que eu vou poder comer carne de lagarto? Não vou, pô, o máximo é uma lagartixa. Eu nunca vou comer carne de lagarto. E falei isso aí, contei, dei risada e pensei, eu falei, caralho, eu sou um gênio do humor. Eu fiz associação de lagarto com lagartixa. Eu sou muito engraçado. Aí vem o Alvimar, com a sua destreza e conhecimento, e me manda mensagem. Você sabe que lagarto é o corte da carne, né? Eu achando que eu tinha comido carne de lagarto. E o cara estragou a minha alegria falando que é só a carne de normal. Carne de vaca, carne de boi, sei lá. Só que é o nome do corte. Tem vários cortes, né? É o corte de lagarto. E eu achei que era carne de lagarto. Eu achei que eu tava comendo como é que é o nome daquele? Um teiu. Achei que era um teiu. Puta merda, o cara acabou com a minha alegria, mano. Pô, você sabe que lagarto é o corte da carne. Eu falei, puta, não acredito. E sabe o que é o pior? Assim, às vezes eu até falei pra ele, falei, mano, a burrice é uma dádiva. Porque assim, eu tava muito feliz pensando que eu tinha comido carne de lagarto. Eu era muito mais feliz. Quando você me falou que o lagarto é o corte, o nome do corte, eu fiquei triste. Por quê? Porque o conhecimento traz tristeza. A burrice traz alegria. Você só vê na pessoa feliz, pessoa pobre. Depressão é só em pessoa rica. Você merece a depressão. Você não vê pobre com depressão. Pobre com burnout. Não tem essas coisas, não tem. Isso é coisa de rico. Entendeu? E aí, o pobre, ele é muito mais feliz. O pobre, você coloca um jogo de futebol, uma cerveja na mão dele com amendoim, já era, pô. Um churrasquinho, pô, vamos fazer um churrasco. Já viu o pobre? O pobre falou, vamos descer pra praia. Olha a felicidade do pobre, é areia e água suja. É isso, pô. Pobre fica feliz com pouco, sabe? Então, por quê? Porque o pobre não tem o conhecimento. O pobre não sabe que existe. Se o pobre conhecesse, soubesse que existe o lugar lá onde eu fui, o hotel fazenda que eu fui lá em Serra Negra, o pobre ia ficar triste com a praia. Mas o pobre não tem esse conhecimento, entendeu? Então, não tô falando o pobre, tô falando que a ignorância, o fato de você não saber as coisas, às vezes é muito melhor. Então, eu era muito mais feliz quando eu não sabia que existia um lugar daquele. Agora eu sei que existe um lugar daquele e que eu não posso acessar aquele lugar. Então eu fico triste, entendeu? Então, eu achei que eu tinha comido carne de lagarto, maluco. Eu achei que eu tinha comido um teiu, maluco. E aí eu tava feliz. Mas aí ele veio e falou assim: não, não é não. Isso é o nome do corte. Aí eu falei: puta merda, agora você acabou com o meu dia. E sabe o que é pior? Porque assim, eu sou burro, né? Eu sempre fui burro, assim, muito, muito burro, assim. E o pior não é que essa informação foi nova pra mim. Rapaziada, o pior é que eu já sabia disso, mano. Você acredita, velho? Porque depois que ele falou, eu falei, puta, é verdade, mano. Porque era uma informação que eu já tinha antes. Só que é uma informação que eu acho que ela nunca ia me levar pra lugar nenhum. Não vai me levar pra lugar nenhum. Provavelmente eu vou esquecer de novo no futuro. Então, em algum momento, eu precisei lembrar qual é o nome dos especial do Bill Burr. Qual que é a sequência do especial do Chapelle? Qual que é o nome do especial que o Louis C.K. soltou em 2020? Eu preciso decorar essas coisas. Só que pra eu lembrar dessas coisas, eu preciso esquecer outras. E eu acho que o lagarto, que é o nome do corte, tava no meio dos arquivos que foi, que foi excluído do meu cache. E aí eu esqueci, pô. Então, não é que eu sou burro uma vez, eu sou burro duas vezes. Tá entendendo? Seja duas vezes sempre. E aí outra coisa, eu falei também que na hora que eu fui pegar, eu peguei a carne de lagarto, né? Que era lagarto top lá, que tinha acabado de matar lá no mato. E tinha um peixe que eu também não sabia que peixe que era. E eu falei assim, porra, esse peixe aqui, eu vou saber quando que eu vou poder comer esse peixe, não. Eu só como isca de tilápia. O único peixe que eu como é isca de tilápia. Eu falei, pô, tem um peixe diferente aqui, eu nem sei o que é, pô, eu vou pegar. E eu genuinamente não lembro o nome do peixe.
Aí eu falei aí no último episódio, eu falei que era baiacu, sei lá, eu tentei falar nome de peixe rico, peixe de chique, carne de pinguim, eu não sei qual peixe que era. Orca, era uma orca, não sei. E aí o Alvimar falou assim, eu acho que o peixe que você comeu era merluza. E merluza é um dos peixes mais baratos que tem. Olha se o cara não quer acabar com a minha... Será que ele não sabe que eu tenho depressão, não? Ô, Alvimar, me manda um psicólogo, não manda essas coisas. Caralho, bicho. Aí ele falou, sabe que eu acho que era carne de merluza e merluza é peixe mais barato que tem. Eu falei, mano, olha esse cara, velho, ele quer acabar com a minha vida, mano. Que isso? E assim, eu não lembro, eu realmente não lembro se era merluza, mas eu acho que era, com certeza. Porque depois da carne de lagarto e esse aí agora, com certeza era merluza. E eu nem sei o que é merluza ainda. Essa informação era nova. De que merluza era um peixe. Não, na verdade esse nome eu já tinha escutado. Parece marca de sapato. De feminino. Aí que era barato, eu não sabia não. Porra, comi carne de peixe barato, velho. Então, o Alvimar, ele fez ele fez o quê? Acabou com a única parte boa do último episódio do meu podcast, que foi eu contando que eu tava num lugar chique comendo roupa não, comida cara. Aí ele veio e falou assim: "Não, não, seu show foi ruim, a comida era barata". E esse lugar é baratinho de ir, tá? Eu já fui, minha família já foi. Todo mundo que eu conheço já foi lá. R$ 35 o dia. Puta merda, acabou com o meu... Não, eu tô brincando. O Alvimar, ele falou que o episódio ficou engraçado. E pelo menos uma pessoa gostou, porque eu odiei o episódio, eu quase apaguei. Então, muito obrigado, Alvimar. Muito obrigado por você estragar completamente a minha história. Mas eu vou continuar contando do jeito que eu contei, tá? Se alguém me perguntar se eu já comeu alguma coisa diferente, eu falei, mano, já comi carne de lagarto. E já era, fi. Quem vai desmentir? Só o Charlinho, mas o Charlinho ninguém entende o que ele fala.